Os Apóstolos, capítulo de número 1, texto bastante conhecido da igreja. Estamos felizes por estarmos aqui na presença do Senhor. E eu confesso, irmãos, que eu ficaria aqui ouvindo os irmãos cantarem, louvarem a Deus, ministrar a palavra. A irmã Neuza, por mim, poderia passar aí dos 10, 20, 30 minutos, a noite toda. Eu amo Lucas 15. O capítulo das coisas encontradas. É assim que eu gosto de achar, gosto de chamar. Mas o Senhor tem uma palavra ainda ao nosso coração, complementando aquilo que já foi dito. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1 a seguir, diz o seguinte: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a falar, a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Amém? Podeis vos assentar, irmão. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, deixe-a aberta. Eu tenho certeza que Deus, que já falou ao nosso coração nesta noite, Ele tem algo ainda para complementar, para que nós possamos voltar para os nossos lares, abastecidos e tomados pela graça e pela presença do nosso Senhor Jesus Cristo. É bom estarmos na presença dEle, é bom meditarmos na palavra dEle. E eu estava hoje à tarde, me lembrando da escola dominical pela manhã, o Senhor me trouxe este texto, e eu estava meditando, e ainda ali sentado, ouvindo, louvando a Deus junto com os nossos irmãos, embora eu não cante, mas eu vou cantando bem baixinho para ninguém ouvir a minha voz, né, irmã Sara? Porque se você ouvir, você sai correndo da igreja. Mas o Senhor foi me ajudando a entender aquilo que está descrito neste primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, que nada mais é do que a narrativa dos primeiros dias da igreja. Nós estamos vivendo aqui, nós estamos observando ou aprendendo a história bíblica. O Espírito Santo está nos contando o início de um ministério frutífero da igreja, da maneira como nós temos visto aqui hoje. E ela está narrando os últimos momentos do ministério terreno de Jesus e o início da igreja ao lado da presença do Espírito Santo. E nesses últimos momentos nós vamos observar que os discípulos, eles estão conversando com Jesus, ou melhor, Jesus está conversando com os seus discípulos agora, chamados de apóstolos. É bom lembrarmos que eles estão vindo de uma rotina ou de uma jornada de aproximadamente 3 anos ao lado do Mestre Jesus, onde eles haviam aprendido questões concernentes ao reino dos céus, aprendido a como se portar como cristãos, a como pregar como cristãos, a como respirar como cristãos, a como ensinar o que é o amor, como viver o amor, como pregar o amor, quem é Jesus, como viver ao lado de Jesus, a como ganhar o mundo para Cristo e a esperança que temos, que nós estamos aguardando, que é o reino de glória no céu que está sendo preparado para nós. Por espaço de 3 anos, Jesus se dedicou, através das suas parábolas, através de seus ensinamentos, através das suas experiências vividas, não apenas ensinadas, mas vividas na prática, ao lado dos seus discípulos. Ele ensinou estes homens a viver o evangelho que agora eles iriam pregar. Agora observe que neste momento nós estamos tratando de uma conversa onde esses homens haviam visto com seus próprios olhos, eles haviam sepultado Jesus, colocado Jesus dentro de uma sepultura, fecharam com uma pedra. 3 dias depois, este mesmo homem que foi colocado dentro de uma sepultura, ele vem a ressuscitar e se apresenta no meio deles com muitas e infalíveis provas. Eles sabiam que Jesus havia cumprido a sua palavra. Ou seja, em outras palavras, eles estavam eufóricos, porque tudo que Jesus disse que iria acontecer até aquele momento havia acontecido. Agora imagine, se coloca na posição, por exemplo, de um homem como Pedro, que tinha ali, como dizem por aí de uma maneira bem popular, um sangue quente correndo nas veias. Imagine um homem como Pedro, a euforia de alguém que ouve uma mensagem de vida, como por 3 anos ele vem ouvindo de Jesus, e de repente ele vê
esse Jesus que morreu na cruz, crucificado, vivo na sua frente, cumprindo a palavra que ele havia dito que se cumpriria ou que ele faria. Ele estava eufórico, disposto, animado a contar para o mundo as coisas que ele havia vivido e o evangelho que ele agora estava prestes a pregar. Eu imagino, irmãos, que o ânimo ou a disposição daqueles homens estava invadindo o coração de cada um deles, para que eles saíssem daquela reunião com Jesus, dos seus últimos momentos, ou dos seus 40 dias após ele estar ressuscitado, para que pudessem anunciar ao mundo as verdades que Jesus havia lhe ensinado. Mas observe que Jesus agora vai conversar com eles, e mesmo no meio da euforia daqueles homens, Jesus ele vai dizer para eles o seguinte: calma, não é assim, ainda tem alguma coisa a ser acertada. Observe que o versículo de número 2 vai dizer que Jesus, auxiliado ou pelo Espírito Santo, ele vai dar mandamentos aos seus apóstolos. Ele não está chamando de discípulos, mas ele está dizendo apóstolos, ou seja, já são homens formados, mestres formados, já são pastores, já têm uma credencial de obreiro para trabalhar na obra do Senhor. E observe então que Jesus, pelo Espírito Santo, ele não está sozinho, mas ele está na companhia do Espírito Santo, e pelo Espírito Santo ele vai dar mandamentos aos seus apóstolos. Entenda, irmãos, que estes homens já haviam presenciado, vivido, fizeram um cursinho de aproximadamente 3 anos e haviam já se formado, porque já estavam conversando com Jesus e recebendo instruções para que eles pudessem dar continuidade à obra que Jesus havia começado. Portanto, os mandamentos que eles estão recebendo agora são instruções específicas para aqueles que chegaram até a posição onde eles estavam. E aqui eu faço um parênteses na nossa conversa para te dizer, irmãos, que você é crente, é servo de Deus, é homem e mulher chamado para esta obra, já tem conhecimento de causa, já tem experiência vivida, já tem experiência com Deus, já provou da graça, já provou do perdão, já provou da misericórdia, já provou da bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se perguntássemos ou se te dessem oportunidade para que você falasse quem é Jesus para você, alguns aqui iriam dizer que Jesus é a mais completa perfeição, outros iriam dizer que Jesus é tudo na sua vida, outros iriam cantar um hino de louvor e adoração a Ele, dizendo que sem Jesus nós não somos nada e nem ninguém. Eu sei que você conhece a Jesus, mas nesta noite o Espírito Santo me ajuda a te dizer que o Senhor ainda tem algo a mais para te revelar. Então, se você estava pensando que já aprendeu tudo, que pode parar por aqui, irmão, deixa eu te contar um segredo. Jesus ainda tem algo a mais para te contar. Segue só mais um pouquinho nos teus estudos, segue só mais um pouquinho nas tuas orações, na consagração, nas buscas pela madrugada, no jejum, na santificação, porque quanto mais perto do céu você vai chegando, mais segredos o Senhor Jesus, Ele vai revelando para a tua vida. Aleluia! Tem coisas que o Senhor nos permite entender nas experiências vividas, com as pregações dos nossos companheiros, mas tem outras coisas que o Senhor só vai nos dar a conhecimento quando nós chegamos mais perto dEle, quando nós abraçamos o Espírito Santo, seguramos na mão dEle e continuamos seguindo a caminhada e nos assentamos na mesa de reunião celestial para que o céu nos revele aquilo que está guardado para mim e para você nestes últimos dias. Aleluia! Deus tem mais para falar para mim e para você. E é interessante, irmãos, porque a história bíblica dos primeiros dias da igreja, de uma igreja que nasce pela pregação de homens que estão vivendo a alegria de terem visto um milagre que ninguém pode explicar e ninguém pode dizer como foi que aconteceu. O fato é, Jesus viveu, está vivo, saiu da sepultura, os seus olhos viram ele desaparecer, subir para o
o céu, eles ouviram Jesus dizer para eles: olha, assim como vocês estão vendo ele subir, se prepara, porque da mesma forma ele vai voltar para buscar um povo seu, remido, zeloso e de boas obras. Aleluia. Eles estão ansiosos, assim como você também está ansioso. Ah, quem dera o pastor me desse oportunidade para nesta noite eu poder pregar a palavra de Deus, ou eu poder cantar e louvar ao Senhor no púlpito da Assembleia de Deus. Mas Jesus diz para eles o seguinte: volta para casa, fica em Jerusalém e não saia de lá, porque ainda está precisando de alguma coisa, e vocês precisam esperar a promessa do Pai que vocês ouviram de mim. E de promessa do Pai, ouvida da boca de Jesus, eles entendiam. Sabe o que o Senhor estava dizendo para eles? Estava dizendo: meu filho, até hoje eu não menti, eu disse que eu morreria, mas que ao terceiro dia eu estaria vivo no meio de vós. Eu estou aqui, então espera, porque vai chegar o momento e vocês vão receber a promessa que vai vir lá do alto e vai chegar na tua vida. Meu irmão, deixa eu te lembrar, porque alguns estão vindo de uma trajetória cristã de alguns anos, e nestes anos que você vem vivendo a trajetória cristã, o Senhor já te fez algumas promessas, algumas caíram no esquecimento, outras você acha que não vai se cumprir, mas nesta noite Deus te faz lembrar que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. As suas promessas ainda estão de pé, e se você está aqui nesta noite e entende isso, levanta a mão e adora o nome do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Jesus diz para eles o seguinte: olha, volta para Jerusalém e espera em Jerusalém, porque vocês vão receber a promessa que me ouviram de mim, vinda do céu, vindo da parte do meu Pai. Diz o versículo de número 5: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Espera só um pouquinho, porque já já vai acontecer no meio da igreja algo que vocês não conseguem explicar, mas que vocês vão entender. É a pessoa do Espírito Santo que vai chegar no meio de vós. O versículo de número 8, a minha tradução diz o seguinte: olha só, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ah, meu irmão, é lindo isso aqui. Sabe por quê? Porque Jesus está conversando com homens que já haviam pregado, com homens que já haviam expulso demônios, com pessoas que andaram com ele por 3 anos. Jesus não estava falando com pessoas que precisavam ter uma vida mudada a partir dali. Eles já tinham mudado a sua vida há 3 anos atrás. Eles já tinham um jeitinho de Cristo, eles já tinham um cheiro de Cristo, eles já tinham um falar de Cristo, eles já sabiam como Cristo andava, já eram cristãos. Mas aí o Senhor falou para eles: olha, vai descer o Espírito Santo e a virtude dele vai tomar conta. Jesus estava dizendo: prepara, meu irmão, porque quando ele vier, ele vai te envolver, e quando ele transbordar na sua vida, quando fala a palavra virtude, virtude quer dizer qualidade, quer dizer característica. Ou seja, Jesus estava dizendo: meu filho, você vai ter características que o homem comum não tem, mas que o Espírito Santo tem. Você vai ter qualidades que naturalmente você não vai conseguir ter, mas o Espírito Santo vai te dar. Se até hoje você conseguir amar pouco, você vai conseguir amar mais. Se até hoje a tua fé só alcançava até aqui, amanhã você vai alcançar até lá, porque o Espírito Santo vai te revestir. Se prepara, porque ele vai chegar, e quando ele chegar, ele vai te dar características, vai te dar virtude, vai te dar unção, vai te dar graça, para que você possa cumprir a minha obra e fazer a obra do Pai. Quantos ainda estão esperando por essa capacidade, por esse dom? Adore a ele, vai buscando, irmão. Volta para Jerusalém, volta para o cenáculo, espera o tempo, porque vai chegar, e quando chegar, aleluia, vai ser lindo aquilo que Jesus vai fazer. Aleluia.
Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Mas vem comigo, irmãos, para a palavra do Senhor. Vamos caminhar um pouquinho. Observe que ao término da reunião, a Bíblia vai dizer que Jesus se manifesta no meio deles, pelo espaço de 40 dias, e ao término dessa reunião, eles saem agora do lugar onde eles estão, e eles não vão imediatamente pregar para ninguém, eles não saem pelas ruas batendo tambor, e dizendo, eu agora sou doutorado em divindade, eu agora sou PhD nas coisas celestiais, eu tenho a verdade e eu vou contar para o mundo. Embora o seu coração esteja inflamado, cheio, incendiado pelo desejo de contar a alegria que eles receberam, porque é assim, irmão Moisés, quando alguma coisa boa nos acontece, nós queremos imediatamente compartilhar, mas eles não fazem isso, eles voltam para casa. O versículo de número 12 diz que eles voltaram para Jerusalém, eles saem do Monte das Oliveiras, voltam para Jerusalém, onde estão os outros, e todos eles ali reunidos. Por quê? Porque havia alguma coisa ainda a ser consertada, havia uma brecha. Lembra que a irmã disse agora há pouco sobre a dracma que havia perdido, coisas que se perderam. O Espírito Santo falou comigo, eles também perderam. Alguém na caminhada se perdeu, Judas ficou para trás, traiu Jesus, havia uma cadeira vaga, eles voltam para casa. Aí o Espírito Santo me ajudou a entender, tem coisas que precisamos consertar em casa primeiro, para depois nós fazermos a obra lá fora. Se você não consertar na tua casa, vai ser difícil as coisas acontecerem lá fora. Então, meu irmão, se prepara, volta para casa, vai para o cenáculo, coloca as coisas em ordem, para que o céu se manifeste sobre a tua vida. Aleluia! Glória ao nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Eles voltam, e é interessante, irmãos, que quando eles estão voltando para casa agora, ao longo da sua caminhada, comparado a uma caminhada de 3 anos, estavam faltando naquele grupo 2 pessoas. Estava faltando Judas, que havia traído Jesus, e Jesus, que havia subido para o céu. Eles estavam faltando 2, mas eles vão atendendo a voz de Jesus, que diz para eles, olha, voltai, fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A primeira atitude deles não é pegar, a primeira atitude deles é colocar ordem na casa, é organizar a casa. Sabe por quê, irmãos? É interessante isso, porque nós somos uma igreja de grandes congressos, nós somos uma igreja de grandes festas. Ah, que saudade, irmãos, das festas do círculo de oração, que saudades da Pai, que nós... Com a graça e misericórdia de Deus, hoje o Senhor nos deu um tempo lindo para fazermos as nossas festas. Mas que saudade, irmãos, de nós estarmos naqueles grandes congressos que fazíamos. Mas cada congresso desse é preciso preparar a casa, é preciso preparar o lugar para os grupos que vêm, é preciso preparar o almoço, se for servir almoço. O pregador precisa estar preparado, a mensagem, o uniforme, Mandalva. Quanto trabalho, mas é preciso de preparação. Eu preciso preparar a casa, sabe por quê? Porque o céu vai se manifestar, o céu vai descer, a glória vai se manifestar, nós vamos receber pessoas que virão. E como eu receberei alguém na minha casa, se eu não a preparei para a bênção que está para chegar? Ah, meu irmão, o Espírito Santo me ajuda a entender agora, que tem gente pedindo bênçãos há tantos anos na sua vida, mas não se preparou para ela chegar. Então nesta noite ele está te dando um incentivo, uma motivação. Prepara a tua casa, prepara a tua bagagem, prepara, irmão, porque a tua bênção vai chegar, e você tem que ter lugar preparado para ela. Aleluia, glória ao nome do Senhor nosso Deus. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Se prepara, irmão. Que é isso, irmão Clélio? Como eu vou me preparar? Eu quero pregar o Evangelho. Mas para pregar o Evangelho precisa ler Bíblia. Para pregar o Evangelho precisa vir para a escola dominical. Para pregar o Evangelho precisa vir para o culto de ensino. Para pregar o Evangelho precisa gastar
tempo com jejum e oração. Para pregar o evangelho é preciso descer aos pés do Senhor para aprender com Ele, é se preparar para a bênção. O Senhor está dizendo: volta para Jerusalém e fica lá até que eu te revista, para que você possa pregar. Aleluia, glória ao nome do Senhor nosso Deus. Coloca ordem, irmão, na tua vida espiritual, na tua vida com Deus. Algumas coisas que se perderam, e se Deus falou isso aqui essa noite é porque tem. Algumas coisas que foram perdidas, como disse a nossa irmã, precisam ser reencontradas, porque com 10, que é a minha quantia, eu posso fazer, mas com 9 está faltando 1, eu vou precisar deste 1, para a obra para a qual o Senhor tem me chamado, para a obra para a qual o Senhor tem me separado, para a obra para a qual o Senhor está contando comigo. Volta para casa, não sai precipitado, não abre a tua boca antes do tempo, não se precipita antes da hora, espera o tempo de Deus, espera o momento de Deus, espera o agir de Deus, porque quando o tempo de Deus chegar, irmão, a porta vai se abrir e Deus vai confirmar a tua chamada. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Agora olha que interessante, porque eles assumem a primeira postura, eles colocam Matias no lugar de Judas. E eles agora vão para casa, e no meio desse inteirinho, nesse contexto em que eles estão preparando o substituto de Matias, eles não estão preparando de qualquer maneira. Observe no versículo de número 14, que o texto da Bíblia vai dizer o seguinte, que eles vão esperando o tempo, mas eles estão perseverando, unânimes, em oração, em súplicas. Aleluia, eles estão perseverando. O que é perseverar? Eles estão insistindo, eles estão insistentemente orando, buscando, suplicando, clamando, aguardando, na esperança do cumprimento de mais uma promessa do Pai. Eles não vão para a sua casa para esquecer da obra que os espera, não. É um passar de tempo, é apenas um curto espaço de tempo, é um curto espaço de preparação, mas que Deus os colocou em casa para preparar em oração, em clamor e súplica, porque quando o tempo chegar, eles vão precisar estarem prontos. Aleluia. Alguém me disse certa vez, irmãos, o seguinte, olha, irmão, se não te chamam para pregar hoje, você faz o seguinte, não fica triste. Se não te chamam para pregar hoje, amanhã, dentro de um mês, dentro de um ano, dentro de 10 anos, aleluia, aproveita este tempo para se preparar, porque vai chegar um tempo em que você não vai ter tempo para que você se prepare. A palavra já vai ter que estar enraizada no teu coração, na tua alma, aleluia, no sopro da sua boca, já vai ter que estar nas suas veias, correndo nas suas veias. O tempo para você se preparar é hoje, é agora. O tempo para você buscar a presença do Senhor não é amanhã, é hoje, irmão, aos pés de Jesus. Mas ninguém me chama, irmão, mas vai chegar o momento, e enquanto ele não chega, se prepara, vai para o teu quarto, entra, fecha a porta, vai buscar a presença do Senhor, mergulha na palavra, busca a face do Senhor, deixa o Espírito Santo te encher, porque o tempo da tua chamada vai chegar, e Deus, ele vai te usar. Aleluia. A igreja, ela vai sair agora, e saindo agora, ela vai começar a pregar. O primeiro que aparece pregando no capítulo de número 2, antes da mensagem, diz-nos a Bíblia que a igreja reunida, o Senhor cumpre a promessa. Lembra que faltavam 2? O primeiro é Matias no lugar de Judas, mas ainda falta um, porque Jesus foi para o céu. A equipe ainda está desfalcada, e em reunião, em oração, no cenáculo, perseverando, de repente ouve-se um barulho. Não é um vento, mas é como se fosse um vento. É o sinal do céu anunciando, ele está chegando. E quem é ele? É o amigo Espírito
Santo é aquele que Jesus disse: eu vou, mas eu estou mandando o Consolador, para que esteja convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Para que eu preciso dele? É o seguinte, funciona desse jeito: você prega, ele convence; você anuncia, ele convence; você vai falando de Jesus, ele vai entrando no coração, aí ele vai mudando, vai tirando aquela carcaça podre, vai substituindo por uma carcaça nova, vai tirando o que não presta, vai colocando aquilo que presta, vai pegando aquilo que você perdeu e vai te dando de volta, vai abrindo portas que estão fechadas. É uma cooperação, irmão. Segura na mão do Espírito Santo e vai, porque sem ele a obra não é completa. Aleluia, glória ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Desce o Espírito Santo sobre a igreja e alguém fica preocupado. Eu já vou parar, fica tranquilo. Aleluia. Alguém fica preocupado, sabe por quê? Porque estão vendo coisas que nunca viram. Está acontecendo coisas que nunca aconteceu. Estão acontecendo fatos que ninguém explica. Alguém pergunta: como pode? Nós estamos ouvindo eles falarem nas nossas línguas, em línguas que nós sabemos que eles não falam: partos, medos, elamitas, os habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junta Cirene, forasteiros romanos, judeus como prosélitos, cretenses, árabes. Todos nós estamos ouvindo eles falarem nas nossas próprias línguas. Alguém não entende o que está acontecendo. Pedro agora toma a palavra. Agora entenda, o Pedro que está pregando não é mais o Pedro aluno, é o Pedro apóstolo. O Pedro que agora está pregando não é mais o Pedro que tinha coisas para consertar em casa, é o Pedro que tinha colocado a casa em ordem. O Pedro que está pregando não é mais o Pedro que usa a espada de metal para cortar a orelha do soldado, não. O Pedro que está pregando é o Pedro que usa a espada do Espírito para penetrar até as juntas e a divisão entre a alma e o Espírito. O Pedro que está pregando não é mais o Pedro que usa as armas do ódio, mas é o Pedro que usa as armas do coração, as armas que vêm do céu. O Pedro que está pregando não é o Pedro que olha para os homens com um olhar de homem limitado à esfera deste mundo, mas é o Pedro que olha para cima e está aguardando as coisas que vêm do céu. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E ele diz assim: olha, não se espantem. Lembra do profeta Joel? O que o profeta Joel dizia? Ele dizia o seguinte: olha, nos últimos dias vai acontecer o seguinte: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos terão sonhos. E eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Está escrito lá atrás. Ele prometeu. Sabe por que ele estava pregando isso? Porque ele viveu na vida dele uma promessa que foi cumprida diante dos seus olhos. Pedro foi um daqueles que foi na sepultura e foi ver que o corpo de Jesus não estava lá, porque havia ressuscitado. Pedro é aquele que viu o Senhor Jesus ressuscitado diante dele. Ei, meu irmão, nós pregamos o Evangelho não é porque alguém nos contou uma história bonita, é porque nós vivemos os milagres desse Deus poderoso. Nós pregamos o Evangelho é porque nós vivemos, nós respiramos, nós provamos da palavra da vida que alcançou o nosso coração. Ei, meu irmão, se alguém nesta noite aqui ainda não provou, eu te digo com 100% de certeza, ela é real, ela vai se cumprir na tua vida. Se prepare para ter a sua vida mudada. Aleluia, glória ao nome do Senhor nosso Deus, glória ao nome deste Deus maravilhoso. Pedro, ele vai pregando, e ele está descrevendo agora, se você mergulhar pelo capítulo 2, até o início do capítulo de número 3, aleluia, você vai ver Pedro descrevendo o plano de salvação do Senhor, ao longo dos anos, desde os dias antigos, até a presença de Jesus. E quando ele chega, ele vai dizer agora no versículo de número 36, olha, saiba pois, com toda certeza, ó casa de Israel, que este Jesus que vocês colocaram na cruz, ele ressuscitou, ele está vivo, e ele se fez Senhor e Rei. Ele é Deus Todo-Poderoso, todo o poder está nas mãos dele, no céu, na terra e abaixo da terra. Se prepara, porque tudo que ele falou
vai se cumprir. Aleluia. Para terminar, glória ao nome do Senhor. Diz-nos a Bíblia, nos versículos de número 37 ao 41, que quase 3.000 almas se convertem naquele dia, naquela pregação. Quase 3.000 almas aceitam a Jesus. Sabe o que é isso? É muito mais do que qualquer igreja por aí. Em um único dia, em uma única pregação, em uma única mensagem. E sabe o que é mais lindo, irmã Juliana? O que é mais lindo, irmã Neuza? Que me chamou a atenção, cativou meu coração, é que Pedro não fez o apelo. Observe o versículo de número 36, quando ele para. E no versículo de número 37, quando está falando do que estava no coração do povo. Observe que não vai falar lá que Pedro fez o apelo, não. Pedro conta a história de Cristo. Pedro fala das suas esperanças. Pedro fala das promessas do Senhor. Mas quando ele encerra a mensagem, não dá tempo dele fazer o apelo. 3.000 almas perguntam para ele: o que nós vamos fazer agora? O que nós temos que fazer? Qual é o próximo passo? Qual é a atitude? Sabe o que acontece? 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor, irmão. Sabe que o Espírito Santo nos trouxe aqui para entender nesta noite? O Espírito Santo nos trouxe para entender que há coisas que nós perdemos e nós precisamos trazer de volta. A unção que nós precisamos na nossa vida, para que no abrir da nossa boca nós possamos ganhar o mundo para Cristo. Que nós precisamos gastar mais tempo aos pés de Jesus, porque sem a presença desse Jesus na nossa vida, nós não somos nada e nem ninguém. Irmão, entenda que sem a presença e a ajuda do Espírito Santo, nós somos como um tambor vazio que faz barulho. Mas quando o Espírito Santo nos encher, nós vamos ganhar o mundo para Cristo, porque tem poder na igreja, tem poder no nome do Senhor, e Ele está aqui nesta noite. Que Deus nos abençoe.